Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Gálatas. Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. No último capítulo, Gálatas, no último capítulo, vamos ler apenas um versículo que diz assim, Gálatas capítulo 6, o versículo 14, Gálatas 6, 14, que diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Este é um versículo que, pensando nós na vida do apóstolo Paulo, no seu ministério, no seu empenho em levar mais além o conhecimento do Evangelho, eu penso que talvez nós pudéssemos dizer que é um testemunho muito resumido, muito sintético, que o apóstolo Paulo faz de si mesmo, ou então acerca da obra do Evangelho na sua vida, da obra da cruz na sua própria pessoa. Às vezes nós gostamos de dar o nosso testemunho. Há determinados círculos em que as pessoas gostam muito de dar o seu testemunho. Eu gosto muito de ouvir os testemunhos das pessoas e às vezes ouvindo o testemunho de alguém, às vezes eu fico um tanto triste, às vezes eu fico um tanto preocupado. É que normalmente, não deveria ser, mas normalmente quando nós ouvimos o testemunho das pessoas, as pessoas procuram atrair a atenção para tudo e mais alguma coisa, menos para aquele que deveria merecer a nossa atenção. As pessoas falam das coisas que têm recebido, enfim, falam daquilo que têm feito, normalmente fala-se muito disso. As pessoas falam de muita coisa, mas normalmente não se fala da obra eficiente, eficaz, transformadora do Espírito Santo na nossa vida, fazendo de nós novos homens e novas mulheres. Quando nós ouvimos o apóstolo Paulo a falar de si, não só aqui, como noutros trechos da palavra do Senhor, nós nunca encontramos o apóstolo Paulo a gloriar-se. Nós nunca encontramos o apóstolo Paulo a vangloriar-se. Nós nunca encontramos o apóstolo Paulo a chamar-se, a atrair a atenção, seja de quem for, para a sua pessoa. Mas, se nós encontramos o apóstolo Paulo a gloriar-se, nós temos que ir a Romanos capítulo 5, versículos 1 a 11. E aí nós encontramos o apóstolo Paulo a gloriar-se. E de que forma é que ele se gloria? Bem, só que aquilo em que o apóstolo Paulo se gloria nesse trecho da palavra do Senhor é alguma coisa em que todos nós bem faríamos em nos gloriar também, ou seja, ele gloriava-se na cruz do Senhor Jesus Cristo e aí todos nós nos podemos gloriar quanto baste. Isto é, nunca nos gloriaremos na cruz do Senhor Jesus Cristo em demasia. Nunca, nunca. Agora, nestes versículos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos nossos irmãos da Galácia, o apóstolo Paulo diz-nos exatamente aquilo que ele procura fazer no desenvolvimento do seu ministério, aquilo que ele procura passar aos nossos irmãos a quem ele se dirige, a fim de que também esse seja o alvo das suas vidas, a fim de que também esse seja o anelo de cada um deles, a fim de que também esse seja o anseio que todos eles devem procurar, buscar em cada dia do seu viver. Mas tudo isso deve ser feito à luz daquilo que o apóstolo Paulo aqui nos diz. O apóstolo Paulo diz-nos que quer gloriar-se sim, mas na cruz do Senhor Jesus. E ele usa uma expressão muito forte que diz assim, mas longe de mim esteja. Ou seja, nem pensar em que eu me venha a gloriar noutra coisa a não ser na cruz do meu Senhor, a não ser na cruz do meu amado Salvador. E o apóstolo Paulo, quando faz isto, ele marca um contraste neste versículo. Irmão, reparem que este versículo começa, mas longe, pelo mínimo na minha versão, mas longe esteja de mim gloriar-me.
é que o apóstolo Paulo tem vindo a descrever. E nesta epístola, o apóstolo Paulo tem estado preocupado com muitas das coisas que corriam não só na Galácia, como em muitos outros lugares aonde ele já tinha chegado com a pregação do Evangelho e onde ele agora sabia muitas coisas se faziam, muitas coisas se diziam para procurar, para tentar minar a sua obra, minar o seu trabalho, minar os bons fundamentos que ele tinha lançado, que ele tinha deixado. E o apóstolo Paulo faz isso porque faz isto aqui neste versículo, porque ele vem descrevendo essas coisas duras que ele teve que enfrentar, essas coisas ruins que ele ouve acerca de si, acerca do Evangelho, essas coisas tremendas que os judaizantes, que todos aqueles que procuravam denegrir a sua pessoa e denegrir o seu ministério, faziam nas suas costas. Agora, escrevendo a esses nossos irmãos, ele descreve tudo aquilo que as pessoas fazem e aqui ele marca o contraste. Aqui ele quer marcar a diferença. Aqui ele quer mostrar de uma forma muito clara, muito precisa, muito exata, muito positiva, que ele não está pelos ajustes, que ele não vai por esse caminho, mas ele gloria-se sim, ele compraz-se sim, ele envaidece, orgulha-se, faz tudo nessa linha, mas sempre na cruz do Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer? O que quer dizer que o seu alvo, o seu anseio, o seu desejo é tão somente honrar e engrandecer a pessoa do seu Senhor. E quando nós nos gloriamos na cruz do Senhor Jesus, os irmãos estão a ver. O Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, se ele atraía as atenções de alguém, era para ser mais vituperado ainda. Se ele atraía as atenções de alguém, era para acrescentarem aflição ao seu castigo. Se ele atraía a atenção de alguém, durante aquelas horas, era para fazer com que a sua dor fosse ainda mais intensa, fosse ainda mais difícil de levar, mais difícil de suportar. Quando nós nos lembramos que até o próprio Pai escondeu dele o seu rosto, nós podemos perceber um pouco daquilo que foi o seu grito angustiante. Deus meu, por que me desamparaste? O apóstolo Paulo gloriava-se na cruz do Senhor Jesus Cristo porque o gloriar-se dessa forma só pode levar a essa mesma situação. O gloriarmos-nos assim na cruz do Senhor Jesus Cristo só pode levar a cada um de nós a jamais chamarmos a atenção para nós, mas a chamarmos a atenção para aquele que lá na cruz do Calvário morreu por cada um de nós. Agora, quando nós pensamos nisto, irmãos, e olhamos ao nosso derredor, e às vezes olhamos até mesmo para nós vemos que muitas vezes o agir daqueles que nos rodeiam, o agir daqueles de quem nós ouvimos, o nosso próprio agir, tantas vezes é contrário a esta palavra do apóstolo Paulo. Tantas vezes é contrário a este testemunho do apóstolo Paulo. Quantos de nós, quando falamos do nosso trabalho, quando falamos da nossa igreja, quando falamos dos nossos membros, quando falamos do nosso ministério, quantos de nós é que não o fazemos com uma certa pontinha de orgulho, com uma certa pontinha de vaidade, com um certo anseio, um certo desejo de que todos aqueles que nos ouvem pensem: estão a ver como é? Estão a ver como ele trabalha? Vejam só, eu não lhe chego aos calcanhares. Eu não consigo fazer como ele. Eu estou muito longe daquilo que ele é, daquilo que ele faz, daquilo que ele conseguiu. Quantas vezes, quando nós falamos do nosso trabalho, nós estamos como que a dizer: olhem só para aquilo que eu tenho conseguido. Olhem só para aquilo que eu tenho feito. Olhem só para o grande homem que eu sou. O apóstolo Paulo chamava a atenção de todos para a cruz do Senhor Jesus Cristo, porque todo aquele que nela se gloriasse como ele queria fazer e como ele incentivava os Gálatas e como ele incentiva a cada um de nós, o apóstolo Paulo queria com isso dizer que, fazendo dessa forma, nós estávamos a inscrever-nos na dor,
no sofrimento, no vitupério do próprio Cristo, nós estávamos a ser desprezados tal como Ele foi, devido à verdade que nós temos para anunciar, devido à verdade que nós temos para proclamar, devido à certeza de salvação, devido a tudo aquilo que, naqueles dias, fazia com que o mundo fosse virado como que de pernas para o ar. É que aqueles homens que calcorrearam as estradas romanas daqueles dias, encostados ao seu bordão, aqueles homens levavam a revolução consigo. Hoje fala-se muito de revolução e quando nós falamos de revolução, nós sabemos o que é que o homem quer dizer. Mas naqueles dias, aqueles homens, porventura quase descalços, porventura meio andrajosos, porventura às vezes caindo de fome, às vezes não tendo aonde se encostar, aqueles homens revolucionaram o Império Romano. Aqueles homens fizeram com que, tempos envolvidos e pela graça do Todo-Poderoso, a sua mensagem, que começou de uma forma tão simples, tão humilde, desprezada, abandonada, rejeitada, escorraçada, aqueles homens fizeram com que essa mensagem ecoasse em todos os cantos do Império Romano. E as forças das legiões não foram suficientes, os decretos dos imperadores não foram suficientes para silenciarem aquela gente. Não foram suficientes tampouco para solaparem a palavra do Senhor. Não foram suficientes, não foram capazes de evitar que, decorridos 2000 anos, essa mensagem soasse lá no nosso cantinho, soasse lá na nossa pátria, soasse aqui no nosso coração e operasse aquilo que outra coisa não é, a não ser vitupério, a não ser desprezo, a não ser vergonha, para aqueles que não se gloriam na cruz do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz-nos na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz-nos também que tinha muito gozo, tinha muita alegria em pregar esta mensagem. E dizia que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquilo que ele crê. Diz ele na epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, primeiramente do judeu e também do grego, e depois na primeira epístola aos Coríntios, ele diz que esse Evangelho todo-poderoso, esse Evangelho que era a dinamite do próprio Deus, no sentido em que tudo revoluciona, tudo revolve, tudo transforma, faz explodir até mesmo o coração mais insensível. Na Epístola aos Coríntios, ele diz que esse Evangelho, assim poderoso, é vergonha, é desgraça, é escândalo para muita gente. Porquê? Porquê? Porque não vai ao encontro dos seus próprios interesses, porque não satisfaz o seu orgulho, porque dinamita esse mesmo orgulho pela base, dinamita o erro em que essas pessoas crescem, em que essas pessoas graçam, dinamita-o, derruba-o pela base, de modo que em pedaços nada mais tem de seu. Era assim, foi assim, com a vaidade, com o orgulho dos judeus. Como é que os judeus podiam olhar para alguém crucificado lá na cruz do Calvário e dizer que ele era o seu Messias? De forma alguma, quando a sua lei dizia que era maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Agora, quando o apóstolo Paulo anunciava nesse lado pendurado do madeiro, anunciava nele não só o Messias, mas tudo aquilo que o Messias concretizava em si ou encarnava em si, os judeus não podiam acatar uma tal mensagem. Mas nessa mensagem o apóstolo Paulo se gloriava. Nessa mensagem o apóstolo Paulo tinha gozo, tinha alegria, tinha prazer. Nessa mensagem o apóstolo Paulo se realizava. Irmãos, no nosso mundo pós-moderno, na nossa sociedade, na nossa cultura pós-moderna, o homem continua em busca de realização. Nos tempos, quando o humanismo florescia, o homem pensava que tinha chegado lá. O homem pensava, agora sim, nós vamos conseguir. E o humanismo cativou muita gente. Levou muita gente atrás de si. Ainda cativa muita gente, ainda leva muita gente atrás de si, mas nunca conseguiu realizar plenamente, fosse quem fosse. Nunca, nunca. Não há ninguém que se sinta plenamente realizada, a menos que olhe para a cruz, que olhe para o Senhor Jesus e se glorie na mensagem dessa mesma cruz. Porque é essa mensagem que responde os mais íntimos anseios de cada um de nós. O apóstolo Paulo gloriava-se nisso mesmo. Os judeus não podiam pensar numa coisa dessas. Os gregos
achavam que isso que era uma loucura. A sua filosofia não se encaixava numa mensagem tal, ou então, se quiserem, uma tal mensagem não encaixava na sua filosofia. Isso era uma loucura. Isso era coisa só de gente demente, era coisa só de gente que não pensava as coisas até ao fim. Logo, eles, os senhores da cultura, que nem mesmo as armas romanas conseguiram destruir, bem pelo contrário, aproveitaram-se dessa cultura, eles não podiam conceber uma coisa daquelas. O apóstolo Paulo gloriava-se na cruz do Senhor Jesus. Aquilo que os judeus rejeitavam, aquilo que os gregos não aceitavam, ele abraçava com todas as veras do seu ser, apesar de culturalmente ele ter absorvido a cultura grega também, apesar de ser verdadeiro judeu, mas esta mensagem falou de forma imperiosa ao seu coração. Nessa mensagem ele se gloriava. Mas como é que nós procedemos? Como é que nós agimos? Quantas vezes é que nós nos gloriamos nesta mensagem? Quantas vezes, claro que isto aqui no Brasil não faz sentido, quantas vezes é que nós, no meio da nossa pequenina congregação, e isto aqui não faz sentido, porque os irmãos têm sempre grandes congregações, mas quantas vezes, lá em Portugal, é que nós, com a nossa pequenina congregação, quantas vezes é que nós nos alegramos naqueles que o Senhor nos dá? Quantas vezes é que nós, olhando para o nosso grupo, e se eu vos contasse, se calhar os irmãos não acreditariam, quando nós olhamos para o nosso pequeno grupo e nós louvamos a Deus por aquela meia dúzia que Ele nos dá, louvamos a Deus por aquele grupinho sobre o qual nós continuamos a labutar, a laborar, a trabalhar, com o qual nós procuramos levar a mensagem ao nosso redor. Quantas vezes é que no meio dessas circunstâncias assim adversas, nós podemos dizer que nos gloriamos na cruz do Senhor Jesus? Quantas vezes, no meio de situações assim tão contrárias, é que nós podemos estar contentes, estar alegres, estar gozosos, porque nos sabemos no caminho e na vontade do Todo-Poderoso. Agora, quando nós nos gloriamos na cruz do Senhor Jesus, nós temos consequências. E temos que nos preparar para enfrentarmos essas mesmas consequências. Nós estamos a ver neste versículo, o apóstolo Paulo diz-nos isto: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, temos uma consequência, pela qual o mundo está crucificado para mim. Quando nós nos gloriarmos na cruz do Senhor Jesus, ou quando nós dissermos que nos gloriamos na cruz do Senhor Jesus, e digamos, esta consequência não tenha lugar na nossa vida, há alguma coisa que tem que estar errada. O mundo está crucificado para nós. Se não for assim, meus irmãos, alguma coisa está errada em qualquer parte. O mundo e a pessoa do Senhor Jesus são coisas antónimas, são coisas que se opõem. O nós dizermos que nos gloriamos na pessoa do Senhor Jesus, mas não queremos abrir mão do mundo e das suas influências, são coisas que não podem andar a par, não podem caminhar a par, é impossível. Mas quantas vezes nós não somos confrontados com circunstâncias dessas? Quantas vezes nós não temos a dificuldade de abrirmos mão de tanta coisa? Eu lembro-me que, se me é permitido eu dar-vos uma palavrinha de testemunho, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu disse no início. Eu fui salvo, tinha 14 anos de idade. Comecei a ouvir a exposição da palavra do Senhor, tinha os meus 12 anitos, e com 14 anos de idade o Senhor falou ao meu coração. Fui salvo bem no coração de Portugal, no seio de uma igreja congregacional. Ali o Senhor me falou, e ali eu fui salvo. Os irmãos sabem, com essa idade, eu era exímio, eu não sei o nome disso, eu era exímio a jogar aos matraquilhos. Pibolinho ou qualquer coisa assim que os irmãos dizem? Aqueles bonequinhos. Nós dizemos matraquilhos. Estão a ver? Eu era exímio a jogar aquilo. Tinha os meus 12, 13 anos de idade, ninguém me ganhava a jogar aos matraquilhos. Deixem-me lá usar o termo matraquilhos. A usar aos matraquilhos lá na minha aldeia, lá no meu vilarejo. Ninguém me ganhava. E então nós pagávamos 10 tostões, que eram uns centimositos, ao senhor que tinha aquele jogo, e jogávamos a dinheiro por fora. Isto é, combinávamos depois um escudo,
no tempo do escudo, 2 escudos, 25 tostões, 2 escudos e meio, 5 escudos, era um dinheirão na altura, há 50 anos atrás era um dinheirão, nós acertávamos aquilo entre nós, aquele que ganhava ficava com aquele dinheiro. Eu era tão exímio a jogar aquilo que eu não me lembro de ter perdido o meu dinheirinho. Outra coisa que eu gostava muito era ir ao cinema. Eu gostava muito do cinema. Nós pagávamos 3 escudos e 30 centavos para entrarmos no cinema. Não era nada. Mas naquele tempo, para conseguir 3 escudos e 30 centavos, tínhamos que trabalhar muito. Tínhamos que... enfim. E o cinema, os filmes, aconteciam lá aos domingos à noite. E eu não conseguia passar um domingo sem ir ao cinema. Como nós dizíamos, não sei qual a expressão que os irmãos usariam aqui. Eu fazia tudo para conseguir aquele dinheiro para ir ao cinema. Quando não tinha dinheiro, eu cheguei a falsificar os bilhetes. Até ao dia em que, na minha pouca experiência de banditito, eu fui dos primeiros a entrar no recinto. O senhor que estava a vender os bilhetes viu-me entrar e aquela cara ainda não passou por aqui e foi-me pedir o meu bilhete. O senhor conferiu o meu bilhete com a série que ele estava a vender e viu que o bilhete era falso. O senhor pegou-me pelas orelhas e pôs-me lá na rua. Bem, eu fui salvo. E quando o senhor me salvou, eu assentei no meu coração. Não mais ir ao cinema, não mais jogar matraquilhos. Eu já joguei matraquilhos desde então para cá, com os meus netinhos. O mais velhinho, aqui há umas 4 ou 5 semanas, estávamos numa cerimónia de casamento e havia lá uma coisa dessas e ele chegou-se junto de mim: vovô, anda a jogar o matraquilhos comigo, vovô, anda a jogar. E eu não resisti. Quem é que consegue resistir a um neto? Quem é? Eu não consigo resistir a um pedido dos meus netinhos. Eu lá fui, lá joguei matraquilhos com ele, mas perdi o hábito. Ele ganhou-me. Bem, ao cinema eu nunca mais fui. Não é que eu condene, eu depois aprendi algumas coisas mais, os meus horizontes abriram-se um pouquinho mais e eu cheguei a perceber o que é que as coisas significam. Mas nunca mais entrei num recinto onde se exiba um filme. Nunca mais, porque eu lembrei-me daquilo que eu era. Lembrei-me de que era uma coisa que era praticamente um Deus para mim. Agora, isto pode não significar muito, mas é só um exemplo, meus irmãos, para muita coisa que nós, na nossa vida mundana, nós levamos, a palavra de Deus fala ao nosso coração e nós somos reticentes, nós reagimos contrariamente ao ensino da palavra do Senhor, àquilo que, como homens e mulheres de Deus, nós devemos mostrar na medida em que queremos continuar a gloriar-nos na cruz do Senhor Jesus Cristo e a mostrar essa verdade bem prática ao mundo ao qual nós damos testemunho. O apóstolo Paulo diz-nos isto aqui e, meus irmãos, o que é que ele não renunciou? Os irmãos estão a ver a carreira prometedora que o apóstolo Paulo tinha, aquele rabi na força da sua idade, aquele doutor da lei na força da sua idade, aquele homem com um futuro promissor na sua frente. O Senhor tem um encontro com ele, derruba-o lá da sua montada, lá na estrada de Damasco, e ali no pó da terra ele ouve a voz do Senhor. E o que é que ele faz? Só pode fazer isto. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Que queres que eu faça, Senhor? Coisa tremenda. Que queres que eu faça, Senhor? Quantas vezes é que nós reagimos assim à voz do nosso Senhor? E a voz do nosso Senhor, como é que nós a ouvimos? Através das Escrituras. Senhor, que queres que eu faça? Que é como quem diz: Senhor, dá-me a graça para eu poder continuar a olhar para ti e seguir nas tuas pisadas, gloriando-me sempre na cruz do teu amado Filho. Foi assim com o apóstolo Paulo. Mas esta é só uma das consequências. Vamos olhar muito rapidamente para a última consequência, que é: e o mundo para mim? E o mundo para mim? É que, devido ao facto de que o apóstolo Paulo se gloriava na cruz do Senhor Jesus, não era só ele, não era só o mundo que estava condenado para ele, isto é, não era só ele que não tinha mais prazer no mundo, mas o próprio mundo não tinha mais nada de comum com o apóstolo Paulo. Isto é, para o mundo e para os interesses, por exemplo, para os interesses dos fariseus,
o apóstolo Paulo já não servia para nada. Para os interesses do judaísmo, o apóstolo Paulo já não servia para nada. Para os interesses, fosse do que quer que fosse contrário ao ensino da palavra de Deus, ao gloriar-se na cruz do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo já não contava. O apóstolo Paulo já não contava. Lá, os irmãos lembram-se quando foram salvos. Lembramos-nos todos daquele momento em que o Senhor nos transformou. Daquele momento em que o Senhor nos salvou. Eu não sei se todos nós nos lembramos desse momento e mais, se todos nós continuamos agradecidos por aquele momento da intervenção de Deus na nossa vida. Bem, desde esse dia, nós perdemos muito do nosso valor para o mundo. O mundo deixou de contar connosco. Deixou de contar connosco para as suas próprias coisas. Não é que nós não possamos ser uma influência grande no seio da sociedade onde nós estamos. Não é que nós não o devamos ser. Não é que nós não devamos contribuir para o desenvolvimento dos nossos, digamos, da nossa família, lá no nosso seio familiar, na comunidade onde estamos inseridos, na nossa própria pátria. Não é que nós não o devamos ser. Mas temos de o ser, não de acordo com os seus padrões, não de acordo com as suas filosofias, não mais de acordo com os seus métodos, não mais de acordo com a sua forma de ser, mas de acordo com aquilo que é o gloriarmos-nos sempre na cruz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós temos ouvido muita coisa boa aqui. E vamos todos com um acervo muito grande de ensinos que nos foram ministrados com muito empenho, com muita dedicação, com muita certeza, com muita confiança, digamos até com muita garra. Mas, irmãos, se nós levamos só isso cara à nossa mente, cara à nossa cabecinha e nos deleitamos só assim dessa forma, isso talvez não nos ajudará muito. Mas se pela graça do Senhor nós formos capazes de implementar na nossa vida esses ensinos que temos recebido e que ainda vamos receber, meus irmãos, então haveremos de ir sempre ao encontro destas duas consequências que se deram na vida do apóstolo Paulo após a sua conversão. Isto é, o mundo progressivamente deixará de ter atrativos para nós. Progressivamente nós querer-nos-emos entregar sempre à pessoa do nosso Senhor e ao seu serviço, ao avanço, ao proclamar, ao difundir da sua palavra, da sua mensagem. E no vosso continente, que é o Brasil, há muito aonde levar a palavra do nosso Senhor. Há muito recanto aonde ela ainda não chegou. Há muito lugar onde há muita gente que ainda clama por esta luz da verdade, por esta luz do Evangelho. Há muita gente que ainda não está realizada. Há muita gente que continua a correr atrás de muita coisa, buscando a sua própria realização, só para descobrir que quanto mais caminha, mais longe está, mais longe fica dessa mesma realização. Isto porque só na cruz do Senhor Jesus é que nós nos poderemos realizar. Só na cruz do Senhor Jesus é que nós podemos encontrar concretização para os nossos anseios. Porquê? Porque só ali é que nós nos poderemos gloriar. Os irmãos, não sei se os irmãos usam esta historiazita aqui no Brasil, se não, mas nós lá em Portugal costumamos dizer que quando as pessoas vão para a festa, não é o caso da vossa conferência aqui, os irmãos vêm a esta festa e é sempre uma festa, mas lá em Portugal, quando as pessoas vão para uma festa qualquer, diz-se que se pergunta às pessoas: ai vizinha, onde vai vizinha? Ai, sabe lá, vou à festa. A senhora onde vai? Vou à festa. O amigo onde vai? Vou à festa. A festa passa, o gozo, a alegria, tudo aquilo, gasta-se o dinheirinho todo, enfim, faz-se muita coisa. Na volta, perguntamos às mesmas pessoas: não, vizinha, de onde vem? Venho da festa. Amigo, de onde é que o senhor vem? Venho da festa. Percebemos? Quando nós voltamos daqui, nós não reagiremos dessa forma. A nossa reação será: pela graça de Deus, vem da Conferência Fiel, pelo favor divino, vem de um lugar onde eu me banqueteei de uma forma tão grande, tão gostosa, tão gozosa. Bem, vem de um lugar onde nós nos gloriamos na cruz do Senhor Jesus. Irmãos, quando os irmãos vão voltar para as vossas casas, não importa se têm 1 hora, se têm 2, se têm 2 dias de viagem, isso é muito cansativo, mas quando os irmãos voltarem, os irmãos vão pensar assim: porquê? Porque na cruz do Senhor Jesus nós podemos nos gloriar, que é como quem diz, na cruz do Senhor Jesus nós encontramos a realização para cada um de nós, a realização, aquilo que responde aos nossos anseios prementes, às nossas necessidades,
àquilo que é a causa da nossa dor, da nossa tristeza, do nosso sofrer, ou seja, o nosso pecado. Lá na cruz do Senhor Jesus, nós encontramos o lenitivo para isso. E por causa disso, o mundo deixou de ser atrativo. E pelo favor divino, o mundo já não conta connosco para, de acordo com a sua ótica, de acordo com os seus padrões, de acordo com a sua maneira de ser, nós fazermos alguma coisa ao seu serviço. Somos outros homens, somos outras mulheres. Temos uma causa diferente, temos uma causa muito mais nobre, na qual agora nos envolvemos. Temos um arado muito mais seguro, muito mais firme, muito mais importante, muito mais produtivo, ao qual nós um dia pusemos a nossa mão, e o nosso mestre diz-nos que, uma vez tendo feito isso, não podemos mais olhar para trás. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sempre a sua graça santa e bendita para nos continuarmos. Não importa quantos anos nós tenhamos agora, ou quantos anos Ele nos venha a dar, para que nos continuemos sempre a gloriar na cruz do Senhor Jesus. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Senhor, nosso bom Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome pela graça que é nossa de podermos estar aqui neste lugar, pela bênção que é nossa de podermos continuar a adorar-Te e a servir-Te também. Te pedimos, Senhor, que nos continues a fortalecer pela graça da operação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas e pela influência benéfica e transformadora da Tua Santa Palavra em cada um de nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver sempre por esta palavra. Ajuda-nos a aferirmos sempre as nossas decisões, os nossos passos, o nosso pensamento pelo ensino desta mesma palavra, na certeza de que quando assim fizermos, Tu virás ao nosso encontro com a Tua bênção, com a Tua graça e com o poder que haveremos de ter para andarmos sempre de acordo com aquilo que Tu queres. Dá-nos a Tua bênção, a Tua assistência, no nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.